Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, nós temos a honra de receber uma pessoa incrível. Esse cara, ele salva a vida de muita gente, ele tem uma função, ele tem um trabalho, mas ele é o nosso para-raio. Ele, né, Guto? Ele é o nosso bombeiro que apaga o incêndio dos nossos problemas. Ele é o nosso 190 da nossa profissão. Ele cara. É o salvador da pátria. É, salvador da pátria. E é o seguinte, cara, ele é um profissional notável no cenário da tecnologia brasileira. Desde 2012, ele é fundador e CEO da BSD Tecnologia, localizado em Florianópolis, Santa Catarina, com experiência anterior como gerente de tecnologia de informação da Super Alto Ford, uma sólida trajetória em inovação e liderança empresarial, contribuindo de forma significada para o progresso da tecnologia. Até me atrapalhei, porque o repertório do rapaz aqui é vasto, né, Guto? Em paralelo à sua carreira no setor corporativo, ele tem um histórico robusto na educação, atuando como professor e coordenador de cursos técnicos em tecnologia no Senac Brasil. Sua formação acadêmica é impressionante. Ele é formado em gerenciamento de tecnologia de informação pelo Senac, em Santa Catarina, e detém um certificado que preste atenção, poucas pessoas no Brasil têm essa certificação, tá? ACMT, Técnico Macintosh, certificado pela Apple. Então esse cara, ele é fora da curva, entendeu? E seus prêmios como melhor instrutor de informática em 96 e 97, né, o seu status de pesquisa ressaltam o seu compromisso e excelência tanto na educação quanto na inovação tecnológica. E, obviamente, ele é um cara que está sempre disposto a entender a sua dor, a sua necessidade. Ele não tem hora, cara. Assim que ele pode, ele responde o teu WhatsApp. Cara, a gente tá falando de quem, Guto? Quem é essa pessoa, Guto? É o responsável por todos os meus equipamentos Apple. Isso é verdade. Tanto os teus quanto os nossos aqui, ó. Tem um iMac aqui, entendeu? Tem outro notebook aqui, tem mais dois ali, o rapaz. Ele só falta patrocinar a gente. Né? Não, mas a gente tem um prazer de ter o Cleiton na nossa cartela de amigos e parceiros do podcast. Com certeza. Cleiton, irmão. Muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. É uma honra, cara. E eu sei que tu tens a vida, né, bem corrida, bem agitada, salvando a vida de muita gente por aí. Mas, poxa, tu ter esse tempo com a gente aqui, a gente fica muito feliz. E é uma gratidão enorme de tu estar hoje aqui conosco, falando um pouquinho de muitas coisas. Não, pra mim que é uma honra, pô, é muito legal vocês terem me convidado pra vir aqui, pô, eu gosto de vocês pra caramba. Obrigado. E, pô, é muito bom mesmo. Cara, legal. Cleiton, vamos lá, cara, pra quem ainda não te conhece, pra quem ainda não sabe o teu trabalho, porque, bem, a gente já se conhece há um bom tempo, né, eu acho que... 2015, talvez, não sei. Por aí, desde quando eu tive alguns problemas técnicos, né, com o meu MacBook na época, e tu trocou o HD e fizesse alguns reparos, mas... Mac Mini também, eu acho. Mac Mini, nossa, mano, Mac Mini, cara, eu acho que foi até o meu primeiro setup de home office, né, de estar em casa e tal, que eu tinha mais um MacBook e tu sempre dava aquele socorro. Cleiton, pelo amor de Deus, cara, que tu fez aqui e tal. E eu lembro que era uma época que tu morava, tu tinha teu atendimento lá no norte da ilha. E, cara, eu disse, mano, como é que eu vou lá pro norte da ilha, cara, pra levar e tal. E aí tinha que encontrar, então eu disse, cara, mas quando eu vi, assim, o teu atendimento, sabe, o teu cuidado com a pessoa... Disse, mano, esse bicho ele é diferenciado, ele tem alguma coisa especial aí, a gente precisa entender. Então, pra quem não te conhece, cara, fala um pouquinho dessa tua trajetória, o início da tua carreira aí que tá... Eu sempre falo, né, Guto? Tipo, tem que ter uns 2 ou 3 Cleiton na nossa vida, pô. O cara não pode morrer. Esse é um tipo de cara que não pode ficar doente, não pode morrer, porque senão a gente tá tudo ferrado, Thiago, né, cara? Thiago, podemos ficar tranquilo que ele trouxe o legado dele. Isso é verdade. Aqui nos estúdios tá aqui o Antônio, né? O Antônio tá aqui. O herdeiro aí dos conhecimentos. Dos conhecimentos. Ele, tipo assim, ele tá jogando todas as fichas, tudo que ele tem de conhecimento
nas costas do Antônio aqui, o Antônio vai ter que salvar a gente aí, ó. Antônio, tu é o próximo que a gente vai incomodar. O Antônio é bom também, pode confiar que o bicho é fogo. Bom, eu comecei lá no interior do Paraná, uma cidade que eu nasci, chama São Pedro do Ivaí. E eu trabalhei desde cedo, mas porque eu quis trabalhar, né? Não foi meu pai, minha mãe que me forçaram, nada disso. Eu fui trabalhar numa loja de roupas, né? Onde meu pai trabalhou praticamente a vida inteira dele. E eu fui fazer serviço de banco, essas coisas, motoboy não, office boy, essas coisas, né? E eu trabalhei 1 ano lá. Aí eu pus na cabeça que eu queria ser mecânico. Cara, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, uma coisa assim. Aí eu fui trabalhar numa oficina mecânica, meu pai não acreditava, né? Eu ficava sujo de graxa, tudo, mas pô, eu adorava, porque eu trabalhava com Fusca, com Brasília, Corcel, claro, né? Essas coisas. E aí, alguns anos depois, a gente foi para uma cidade vizinha que chama São João do Ivaí, e fica ali no norte do Paraná, né? E aí eu fiquei meio assim, vagando, assim, não tinha um serviço, só estava estudando. E um amigo meu pegou e falou, pô, Cleiton, vai ter um curso do Senac, de MS-DOS. Pô, isso foi em 93. Caramba. Vamos fazer, você não tá fazendo nada mesmo, né? Tá aí de bobeira, pô. Eu falei, pô, vamos, né? Eu nunca tinha mexido com computador e tal. E aí eu fui, pô, adorei, cara. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero mexer. E aí eu comecei a trabalhar com MS-DOS. E aí eu comecei já a dar curso, porque eu aprendi muito rápido. Curso de MS-DOS, depois curso de Windows 3.1, 3.11, aí veio o Windows 95, enfim. E aí, alguns anos depois, acho que em 97, em 97, eu resolvi ir para Campinas, São Paulo. Aí aproveitei que eu dava aula no Senac, lá de São João do Ivaí, e consegui facilmente dar aula no Senac lá de Campinas. Pô, foi muito bom, fazia muito curso em São Paulo, daí, né, na sede lá. E, pô, eu aprendi muita coisa, né? Claro. Aí eu aprendi a trabalhar com redes, com servidores, na época ainda Microsoft, bem pouco de Linux. Mas eu mexia muito com servidores Microsoft, aí eu dava aula no Senac de Campinas e também cuidava dos laboratórios. E aí, em 2003, a gente veio para cá, eu já estava casado, já tinha o Antônio, né? E a gente veio para Florianópolis em 2003. Então, pô, mas aqui em Floripa tu já tinha algum contato? Não. Porque eu sei que esse início de carreira nosso, eu digo isso porque eu tenho uma pequenininha agora, né? Nossa princesa, a nossa Helena. Eu e a Ruby, a gente... Claro, como qualquer casal, passa esses perrenguezinhos de começo, porque até se adaptar e etc e tal. E eu sei que tu eras um cara muito atarefado, muito corrido, né? Até tem uma história interessante aí do Antônio, porque tu tava... Vai nascer, não vai nascer? Vai nascer, não vai nascer? Como é que foi essa história aí? Porque foi talvez um incentivo para sair da cidade, para vir para outra cidade. Como é que foi essa história de vocês como casal, início de carreira, né? Como pai de família e vindo para Floripa, né? Sim. Em Campinas, assim, a cidade tecnologicamente, pô, era fantástico. O Senac, pô, eu adorava dar aula no Senac lá. Era uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu amava dar aula, né? De tecnologia para o pessoal. E aí o que rolou? O Antônio, quando a mãe dele estava grávida dele, ele não... Ela estava assim, vai nascer, não vai nascer, vai nascer, não vai nascer. Então, quando ela achava que ele ia nascer, ela ia para o hospital, avisava lá no Senac, o Antônio vai nascer. Aí eu saía correndo e não nascia. Aí isso aconteceu várias vezes. E aí depois, no dia que ele realmente nasceu, aí eu não estava lá. Eles não avisaram, falaram, deve ser mais uma pegadinha. Não vou nem avisar o cara, isso. Coitado. Pô. E aí, a hora que eu terminei minha aula, eu lembro que terminava acho que 5 da tarde, mais ou menos, né? As turmas da tarde. Aí me avisaram, teu filho nasceu. Eu falei, pô, mas como isso, né? Aí eu fui pro hospital, realmente ele tinha nascido, tudo, e enfim, aí ele ficou na incubadora, né? Desde pequeno, né? Em incubadora. Sim, vamos deixar isso bem claro. Ele nasceu em incubadora, teve esse processo, mas é um menino que não sai da incubadora, né? Isso, Porque ele tá aí, fala um pouquinho desse projeto dele aí, bacana aí que ele tem. Ele fez também um curso no Sistema S, pô, o Sistema S salvando a minha vida, né? Porque eu comecei no Senac, o Antônio começou no Senai, né? Fazendo curso de programação, que é uma área que eu não gosto, na área de tecnologia, que é programação, mas ele gosta.
E depois de já feito algum tempo de curso, ele já conseguiu serviço. Só que aí ele é muito bom em negócios, né? Então ele começou a voltar mais assim para a área de incubadora, de startup. Então por isso que eu falo, né? Desde pequeno em incubadora. Né? E disso daí vocês vieram para Floripa. Isso, né? isso. Aí um tempo depois a gente veio para Floripa, porque como todo mundo a gente quer uma vida melhor e tal. Sim, e, pô, sim. Floripa não tem o que dizer, né, cara? Já faz 20 anos, ano passado fez 20 anos que a gente tá aqui. Então já é manezinho. Sou o meu filho mais novo, o Renzo nasceu aqui. Pô, aqui é muito bom, né? O povo é maravilhoso. Eu lembro quando a gente chegou aqui, tu comentou, né, se eu já tinha alguma coisa aqui. A gente não tinha nada aqui, não tinha contato. Na verdade, numas férias antes da gente vir para cá morar, eu vim e fiz um contato com o Senac aqui, na área de tecnologia. Falei que eu estava querendo vir e tudo. Então, fiz um contato prévio e aí deu certo da gente vir para cá. A gente veio, acho que em junho ou julho de 2003. E estamos aí até hoje, cara. Aí dando aula no Senac. Isso eu ia te perguntar. Enquanto chegou pra cá e tu começou a dar aula aqui. Sim, então não ainda fazia assistência, nada? Não. Tava dando aula e também depois comecei a fazer serviços nos laboratórios do Senac, cuidar ali de alguns servidores, tudo. Aí eu comecei a estudar bastante FreeBSD, porque até então eu usava redes Microsoft. Aí eu comecei a usar FreeBSD, que é um outro sistema operacional descendente de Unix, que é feito em Berkeley, né? Por isso que é BSD, né? Berkeley Software Developer, né? Por isso que o nome da minha empresa também é BSD. Então, eu ia te perguntar, será que tem a ver com BSD? Isso, é justamente por isso. Por quê? Porque na época que eu fiz o nome da minha empresa, eu trabalhava com isso, com servidores FreeBSD. E, pô, eu adorava também. Sim. E aí, em 2012, mais ou menos, não, 2011, a gente estava em Porto Alegre, que eu estava trabalhando, cuidando dos servidores da empresa de automóveis que eu trabalhava, né, que eu cuidava dos servidores deles. Eu comecei a trabalhar um pouquinho com iPad, aí eu comprei um iPhone. Enfim, aí eu entrei no mundo da Apple mesmo, ali em 2010, 2011, mais ou menos. E o que mais me chamou a atenção é que, na época eu li que o núcleo, né, que é o kernel do sistema operacional do macOS, era baseado no FreeBSD. Aí eu falei, pô, tô em casa, né? Agora sim aí eu se consagro. Eu falei, os comandos ali, e Unix, essas coisas, eram praticamente idênticos. Então eu me senti em casa, né? Porque antigamente eu comprava, sei lá, um notebook da Dell e eu instalava o FreeBSD com interface gráfica, com KDE ou com Gnome e usava aquilo ali, usava muito comandos de terminal. E então a hora que eu mudei para Mac, pô, foi maravilhoso e o Mac realmente é muito bom. Sim. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o Mac. Eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer cursos. Porque até então aqui não tinha muito acesso a essa informação, né? Tipo, claro, tinha os dispositivos, etc., mas não era muita gente que tinha computadores, né? Eu lembro que em 2012, cara, isso em 2012, 2011, eu trabalhei com o Anderson Miranda, que é um grande fotógrafo, né? Anderson, no dia que tu assistir esse podcast aqui, cara, eu ainda te quero receber aqui, tá? Ele tá em Valência, na Espanha, né? Um dia que tiver pro Floripa, vai que vem, né, dar uma olhadinha aqui na ilha. Ele tinha os primeiros iMacs, assim, né? Daquela geração que colocava o disco assim na lateral, ele já não era aquele de tubo ainda, né? Era um pouquinho mais avançado. Mas, cara, tipo assim, eu desconhecia outro fotógrafo aqui na região que tivesse um iMac. Naquela época a gente não tinha tanto contato e tal, mas quando eu entrei na galeria para trabalhar com ele, cara, eu vi os iMacs assim, tipo uma ilha de edição, né? Tinha... Disse, mano, isso aqui eu tô em São Paulo, eu tô no mundo, no polo, entendeu? Porque tipo, era impactante visualmente e, obviamente, o sistema operacional em si, ele era dinâmico, né? Para aquela época já ajudava muito, né? Então não tinha tanta gente assim com acesso, pelo menos, né, eu desconheço, né? Realmente. Antigamente o Mac, ele era uma máquina bem elitizada mesmo, que era a época dos Macs com processador PowerPC. Aí ele ficou mais barato, mais acessível quando mudou para Intel. Quando a Apple mudou para Intel, porra, as máquinas caíram muito o preço. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro Mac, porque foi assim, eu trabalhava lá na Super Alto, lá em Porto Alegre,
no TI deles, e tinha um rapaz que trabalhava comigo, e ele sempre falava de produtos da Apple, né, tal, e eu, tá, tudo bem, né, mas não era uma coisa do meu dia a dia. Aí um dia ele chegou e jogou um iPad na minha mesa, falou, fica aí usando. Cara, meu Deus, cara, aquilo lá mudou minha vida completamente. Eu olhei aquele iPad, pô, os aplicativos, tudo ali, tudo se segurando na baita de uma tela. Cara, eu fiquei impressionado. Aí eu comprei um iPhone, a minha esposa ficou brava pra caramba comigo na época. Eu comprei um iPhone 4 na época. Mas foi o que mudou completamente a minha vida, cara. Porque eu falei, cara, isso daí vai estar todo mundo comprando. E tava todo mundo comprando iPhone. Foi falei, vai boom, todo mundo né, comprar cara? Mac. Foi um boom, né? Você comprava um MacBook... Com R$3.000, tu comprava um MacBook novo aqui no Brasil. Tu não precisava trazer de fora. Sim. Eu lembro, eu acho que o meu eu paguei R$4.500 na época. E tipo, cara, era beleza, ok, era grana, era muito dinheiro pra mim na época, mas cara, hoje... Mas cara, assim, ó... Né, comparado com hoje, não dá nem pra comparar. Eu né? lembro que eu pagava R$2.000, R$2.500 às vezes num notebook legal, assim, Dell, HP na época. Com R$3.500 você comprava um MacBook. Não era... Cara, e era uma máquina incrível, cara. A hora que eu peguei aquilo lá, que eu comprei meu primeiro Mac, eu comprei já pensando em usar, lógico, aquilo ali, mas também aprender. Eu já comecei a desmontar, já comecei a estudar, comecei a buscar material de estudo. Aí eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, né, na IDS, uma empresa, não sei se tem ainda eles lá, mas eles eram uma empresa autorizada pela Apple a dar o treinamento oficial. Então, eles tinham em Belo Horizonte e tinham no Rio de Janeiro. Eu fui fazer em Belo Horizonte, eu fiquei acho que uma semana lá, fazendo o curso oficial para Macintosh. Pô, mudou completamente a minha vida. E aí eu parei praticamente de mexer com redes. O nome BSD Tecnologia ficou ainda, né? Por conta eu gosto desse nome e é fácil até porque, sei lá, da mesma forma que eu mudei de redes para Mac, se um dia acontecer e eu tiver que mudar de tecnologia, eu mudo, eu posso manter o mesmo nome da empresa. Pelo menos é o que eu penso, enfim. E aí foi quando eu comecei mesmo a trabalhar com Mac, comecei a estudar, aí a gente voltou para Florianópolis, né? Eu fiquei acho que 1 ano e meio lá em Porto Alegre. A gente voltou para Florianópolis e aí de fato eu comecei a trabalhar mesmo com manutenção. Tá? Então a gente voltou para cá, eu acho que em 2012. Eu já estava estudando, né, Apple, mas eu não estava trabalhando. Mas em 2012 eu comecei de fato a trabalhar com os equipamentos. Eu me lembro que nessa época, cara, por mais que a gente não tinha tanta informação no sentido de... claro, o Google sempre teve na nossa vida ali de alguma forma, mas não era como hoje, né? A gente estava vindo aqui para o estúdio, aí no carro do Guto, ele já deu um trajeto... O Google deu um trajeto porque é um trajeto corriqueiro dele. Eu disse, cara, que loucura, mano. Tipo, ele já tá lendo a tua mente, tá ligado? Tipo, não, já que você tá no carro e você tá andando por aqui, talvez esse é o trajeto que você queira fazer, que era para vir aqui pro estúdio. E naquela época a gente ficava assim, cara, se der um problema aqui no computador, como é que a gente vai procurar alguém que é especializado em Apple, né? Em Mac e tal, etc. E não se tinha. Eu não sei se tu percebeu isso também, tipo, pô, cara, a galera tá comprando, tá todo mundo ali adquirindo um aparelho, enfim, etc. E não tem nenhum técnico nessa área. Tu chegasse a ter essa visão, ou foi algo do instinto de, cara, eu vou fazer e aí beleza, se aparecer, apareceu. Ou não, ou tu realmente foi uma pessoa que, cara, não, eu acho que vai dar merda em algum momento aí, porque é um computador como qualquer outro, é um produto como qualquer outro que ele precisa de uma manutenção, algo que pode dar um problema, né? Claro. Quando eu tive esse contato ali com o iPad, já tinha muita gente na loja ali, né, na empresa, que já estava com o seu iPhone. Eu ainda não tinha um iPhone, não tinha nada da Apple. Então tinha gerentes ali, o pessoal já tinha iPhone. Então eu falei, pô, tá todo mundo comprando isso daí. Mas Mac não tinha ninguém. Eu lembro que na empresa eu fui o primeiro a comprar um MacBook. Até porque também a gente tinha a estrutura toda baseada em Microsoft. Servidores, Microsoft, tudo. E os terminais, enfim. Então era normal. O software também que a empresa usava rodava em Windows. Então era normal que todo mundo usasse o Microsoft. Mas aí eu pensei, não, vou comprar um Mac para mim.
Porque eu via que o preço estava muito acessível naquela época, em 2011, por ali. E já pensando também, falei, pô, vou comprar Mac porque tá todo mundo comprando iPhone e daqui a pouco todo mundo vai comprar Mac também. Eu comecei a perceber isso. Ou pelo menos comecei a pensar e imaginar isso daí. E comecei a estudar da mesma forma que lá atrás, quando eu quis mexer com redes, e o pessoal falava, não, faz Linux. Não, eu quero aprender FreeBSD, porque é um sistema muito robusto, muito bom, muito seguro. E não me arrependi, aprendi coisas fantásticas no FreeBSD na época. E o Mac foi a mesma coisa. Falei, cara, isso daí a galera vai usar isso daí. Eu já sabia que no mundo gráfico, o pessoal já usava o Mac. Era caríssimo, mas tinha mudado a plataforma, né? Não era mais PowerPC, era Intel e o pessoal ia trabalhar. E deu certo, né? Eu acertei nisso daí. E hoje você vê. Eu lembro também uma outra coisa. No começo, você não tinha tantas assistências. Isso foi muito bom também. Aí eu peguei e abri a minha assistência. Eu lembro que eu trabalhava em casa ainda. Eu atendi em casa, né? Tu já foi lá também, né? Na época. Sim. Você, o Guto, enfim. E então eu trabalhava em casa, mas sempre atendendo o Mac. E nunca faltou serviço. Sempre trabalhei corretamente, né? Sempre atendi de forma honesta também, que isso é muito importante. Mas foi na época aí já desde 2011, 2012 que eu comecei a perceber que ia ter muita gente com Mac e que naquele período não teria muita gente dando manutenção. Teve muita gente logo cedo dando manutenção em iPhone, porque estourou mais o iPhone, né? Todo mundo comprava iPhone. Sim. Mas Mac, pô, foi só muito tempo depois, né? Alguns anos depois que o pessoal começou a ter. Hoje você tem muitas assistências de iPhone e iPad, mas de Mac também já tem algumas, né? Hoje em dia já tem bastante assistência de Mac também aqui em Florianópolis, por exemplo. Sim. Né? Mas eu lembro que quando eu comecei, tinham poucas assistências. Uma coisa que vale ressaltar aqui, aquilo que eu tinha comentado lá no teu release aqui, que é da tua apresentação, que, cara, tu sempre fosse uma pessoa muito assim, não é porque tu estás aqui na minha frente, não é porque a gente está aqui nesse estúdio e etc e tal, mas, cara, tu sempre foi uma pessoa que se demonstrou interessada em entender a minha necessidade e tu foi sempre realista. Disse, mano, é isso daqui, pode acontecer isso daqui, mas é bem provável que aconteça isso daqui. Eu tô te sendo bem sincero, porque sim, acabou, entendeu? Morreu, sabe? Tipo, sempre buscou essa sinceridade em jogar limpo. E aí isso daí eu acho que foi uma coisa que, cara, é natural tu replicar isso para outros colegas que também trabalham com essas plataformas. Porque, cara, não, o bicho assim, o bicho ele é sincero. Cara, primeira coisa, ele é sincero. No mínimo ele vai te falar a verdade, vai te dizer qual é o problema e ele vai, cara, se eu conseguir, ok. Né? Se eu não conseguir, cara, paciência. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas, não que eu levei, claro, na época eu dava aula lá na Câmara Criativa, na escola, eu sempre falava para os alunos, gente, tem um... Tiago, conhece alguma pessoa de assistência de Mac? Tem. Não sei do que tinha problema no meu MacBook. Conheço uma pessoa. Né? Eu acho que foi algumas pessoas pra lá, né, cara? Foram várias. O Guto foi, né? O Guto quando foi, disse, cara, eu falava pro Guto, tem que comprar um Mac, cara, tem que comprar um Mac. Não sei o que. Meu Guto disse, cara, vai comprar. Mas, cara, Cleiton, fala com o Cleiton. Aí não bastou ele comprou um, não, ele comprou 2, porque o cara é do backup, né? Ele tem 2 notebook pra poder garantir, né? Mas nesse processo aí, eu acredito que tu conheceu muitos fotógrafos, muitos videomakers. Eu não sei se tu consegue dar uma noção. Olha, 50% do meu público são pessoas que trabalham com audiovisual, né? Ou 30%. Tu tens essa métrica mais ou menos de quantas pessoas? Olha, ou pelo menos o segmento? Eu ainda não parei para pensar, mas eu imagino que uns 70% mais ou menos deve ser pessoal que trabalha com edição de vídeo, fotografia. Eu acho mais ou menos isso. Aí tem uma galera também da música, né? Pessoal que é DJ ou que é músico, né? Que tem... Não sei se eu estou falando errado também, né? Que o DJ não é músico, não é isso. Mas que, tipo, pessoal que trabalha, às vezes, ali, por exemplo, gravando música ali, sabe? Então, tenho muitos clientes nessa área também.
E aí tem os desenvolvedores também. Tem muitos clientes, aí geralmente são mais as empresas, né? Que o pessoal desenvolve ou para web ou aplicativos, e o pessoal, todo esse pessoal usa Mac. Né? Então, mas eu acredito que o pessoal de fotografia e vídeo deve ser aí uns 70% mais ou menos dos meus clientes. Tá? Então vamos lá, vamos abrir a caixa preta aqui, né? 70% aí do teu atendimento é voltado para uma turma que eu posso falar, porque eu também sou meio bagunçado às vezes, né? Aprendi com os meus erros a melhorar. Mas são tudo desesperados porque fizeram alguma M, né? Acontece bastante. Não precisamos citar nomes aqui, citar histórias, mas dessas histórias que tu já viveu, qual que foi a que te chamou mais atenção, que tu percebeu assim, cara, como é que aconteceu isso? Claro, tudo bem, a gente tem que levar em consideração o seguinte, existe sim a má conduta, a pessoa que não tem uma devida orientação e que às vezes a gente não é obrigado a saber de tudo, e que a gente, não teve aquele cuidado, aquela prevenção do teu equipamento. Mas também existem casos inusitados de funcionamento mesmo, porque a gente trabalha com uma tecnologia, com algo que pode ser falho. Né? Se a gente, como ser humano, a gente falha, e quem dirá um equipamento, que a gente, beleza, a Apple nunca vai falhar. É isso mesmo? Tipo, a Apple não falha? Vamos falar um pouquinho disso aí também. Se não falhasse, eu não teria serviço. Não estaria aqui, né, cara? Isso, Assim, primeira pergunta tua ali, né, da questão de as lambanças que às vezes o pessoal faz. O que mais acontece é o backup, que inclusive foi assunto do primeiro podcast de vocês, do Guto. Boa. Cara, backup, a pessoa, o equipamento estragar ali, tudo acontece, mas você tem que ter a cópia de segurança. E isso acontece bastante. Só que os fotógrafos, o pessoal de edição, geralmente, eu acho que eles já passaram por alguma bucha dessa. Com certeza. Então, geralmente, eles têm backup. Sim. Isso daí é uma área que é difícil. Mas volta e meia aparece ali o pessoal que não faz backup dos dados e o equipamento queima o SSD, queima o HD e aí não tem, a pessoa fica desesperada. Não tem o que fazer. Ou não tem o que fazer, ou ela vai pagar tipo 3, 4 mil reais numa empresa especializada para poder recuperar a informação dela. Então isso daí acontece bastante. Outra coisa que acontece bastante é as pessoas não fazem, por exemplo, a manutenção periódica no equipamento. Elas compram o computador, usa pelo resto da vida, achando que nunca vai dar problema porque é um Apple. Cara, é um computador, é um eletrônico. Precisa ter uma manutenção. Eu sempre falo do exemplo de carro. Você tem que dar manutenção no teu carro. Se você não trocar o óleo, não trocar o filtro, não fizer as manutenções, freio, essas coisas, uma hora ou outra ele vai dar problema. E outra coisa, se você passar anos sem fazer a manutenção do teu carro, aí você hoje resolve fazer manutenção no teu carro, depois de, 2, 3 anos, tu nunca fez nada, ele pode dar problema também, porque tu ficou muito tempo sem dar manutenção. O computador é da mesma forma. Correto comprou o computador, usou ali por um ano e meio, já abre ele, troca a pasta térmica, faz limpeza. Para quem mora aqui na nossa região, que tem maresia, isso detona com o equipamento porque oxida, enferruja. Eu tenho clientes que compraram o computador e 1 ano e meio depois, 1 ano e 1 mês depois, acabou a garantia, no mês seguinte a máquina queimou. Nossa! E a gente tira, eu lembro que, como se fosse hoje, eu tirei a tampa da máquina, a placa estava limpinha, perfeita por cima. A hora que eu tirei a placa, embaixo estava enferrujado nas laterais. Mostrei para ele não acreditou. Falei, cara, faz 1 ano e 1 mês, faz 13 meses que eu estou com esse computador. Já está enferrujado e queimou por conta disso. E eu lembro que a gente fez o reparo dessa máquina e 1 ano e meio, aí sim, 1 ano e meio depois, a máquina queimou de novo, porque já estava enferrujada de novo. Ô, Cleiton, aquele cafezinho na beira da praia, né? Aquele e-mailzinho pro cliente, beira da praia, aquela brisa vindo assim. Só pode ser, né? O diagnóstico já sabe qual que é, né? É verdade, o pior é que tem isso muito também, bebida também. Mas assim, eu sempre falo, se você mora perto do mar, perto da praia, cara, faz a manutenção preventiva a cada 7, 8 meses. Eu comprei o computador, moro pertinho da praia, mas ainda está naquela garantia de 12 meses da Apple. Leva na autorizada,
tá? Numa assistência autorizada, porque aí tu não pode levar numa assistência especializada, que é a minha, porque aí tu perde a garantia. Mas se você levar na autorizada e pedir para eles abrirem e fazer a limpeza, tudo certo, porque tu fez na autorizada. Depois que acabou a garantia, aí tu pode levar lá na BSD Tecnologia, que a gente pode fazer sem problema nenhum. Tá? Mas tem que fazer essa manutenção preventiva, pelo menos uma vez por ano. É porque eu penso assim, ó, não sei, antes, né, a gente amador, né, começando na carreira, se achando e tal, a gente ficava com aquela coisa, pô, vou abrir meu equipamento, porque tem gente que é assim, né, pô, comprei uma câmera, não, pô, fazer o sensor dela, vou limpar o sensor, não sei o quê. Tipo, tem um notebook, pô, e geralmente hoje o MacBook, ele realmente tá um valor muito... Tudo bem que o desempenho, a plataforma em si, ela te entrega realmente aquilo pelo que ele custa, mas para nossa realidade é um valor muito alto, né? Muito alto mesmo. E aí, vou ter que abrir agora o meu notebook, pô. Esse notebook foi feito para ficar fechado, pô. Não tem que abrir e tal. Tu já recebeu casos assim de pessoas que, tipo, cara, não quero, vou ficar assim. Mas quando tirou, tinha pelo de gato, tinha bola de pelo, tinha não sei o quê. Já aconteceu situações como essa? É normal isso? É normal. Tá? Assim, a pessoa, às vezes, o que ela imagina é mas eu trabalho num escritório fechado, não tem poeira. Mas, cara, entra. Às vezes a pessoa leva o computador, um MacBook mesmo. Leva o computador para a cama, por exemplo. Põe no colo. Ele tem o cooler que puxa a sujeira para dentro. Pelo de coberta, pelo de cachorro, pelo de gato. Cara, tu abre a máquina, às vezes está limpo por dentro mesmo, às vezes acontece. Sim. Mas às vezes a máquina está socada de sujeira, de pelo. E o ruim aqui na nossa região, por conta da umidade, é que junta esse pelo, junta a umidade, forma uma crosta e vai enferrujando o equipamento. Tá? Essa semana a gente arrumou um computador, um MacBook de 14 polegadas de 2021. Só que esse computador ele não estava com sujeira por dentro. Ele queimou, foi um defeito eletrônico. Tá? Ele deu um curto, até tinha um dos componentes que estava bem estourado, visivelmente estourado. Então foi um defeito eletrônico. Acontece, é um equipamento, né? E acontece bastante isso, mas o que mais acontece na nossa região é por conta da ferrugem. Sujeira e ferrugem. E tem algum tipo de... Porque a gente sabe, como tu falou, pegando esse exemplo do carro ali, a gente sabe que se a gente não fizer essa manutenção, alguma pastilha de freio, uma coisa corriqueira, ela vai estourar, ela vai dar problema. Nos computadores, tanto, né, o desktop em si e o notebook, tem algum componente, cara, que isso aqui é batata, isso aqui tem um tempo de vida útil que as pessoas não sabem, elas não se dão conta e que vai estourar em algum momento se não fizer essa prevenção? Sim, tem. Na verdade, tem a bateria do MacBook, por exemplo, mas aí não tem o que fazer de manutenção. Né? O que eu quero dizer assim, não tem como fazer uma manutenção preventiva na bateria. Sim. Tá? Ela, uma hora ou outra ela vai dar problema. É igual a bateria do celular. Tu compra um celular hoje, a bateria dura o dia inteiro. Daqui um ano, a bateria dura 6 horas. Sim. Né? Porque a vida útil da bateria vai se degradando mesmo. Isso é normal, acontece. O MacBook é da mesma forma. Então vai chegar uma hora que tu vai ter que trocar a bateria. Mas outra coisa, às vezes, sei lá, teclado, às vezes a pessoa tem a mão um pouco mais pesada tal, para digitar. Às vezes com o tempo vai danificar o teclado, ele vai ter que trocar às vezes o teclado. Ou algum defeito, às vezes, de fábrica, né? Uma tela. Eu lembro agora em 2016, os MacBooks de 13 polegadas e até os de 15 polegadas de 2016, 2017, saíram com um defeitinho ali no cabo flat do LCD, que estava meio curto. Então, quando você abaixava e levantava ali a tela, esse cabo ele girava, assim, ele mexia lá dentro e com o tempo ele ia rasgando. Principalmente também às vezes que entra uma sujeirinha, alguma coisa, e essa sujeirinha ia esmagando. Aí uma hora ou outra tu levantava a tela e não dava imagem. Eu lembro que na época a Apple fez até um recall da tela, só que eles fizeram só do 2016, de 13 polegadas. E embora tinha no 2017 também o mesmo defeito, e no de 15 polegadas também. Eu tive um problema que eu fui correndo para ti, obviamente, né? Que é aquela também... Por que a gente não pergunta, né? Eu acho que o problema também é a gente não perguntar, a gente ter essa autossuficiência que a gente vai saber limpar, que a gente vai saber arrumar, a gente quer sempre, né? E não perguntar.
Eu lembro que eu tinha um MacBook, eu acho que ele era final 2013, se eu não me engano, que já não tinha mais o drive de CD, ele era já com HDMI, etc e tal. E de repente, cara, beleza, porque a gente fala, a saliva ela voa, pega na tela, aquela coisa toda e tal. E de repente eu vi que tipo, pô, tem uma sujeirinha ali, vou passar aqui um produtinho, pá, não sei do que, um paninho. Rapaz, quando eu passei assim e eu vi a membrana da tela, eu disse, irmão, o que eu fiz aqui, cara? Aí começou a mascar, começou a ficar marcadinho aqui, marcadinho ali. Eu disse, mano, tu tá de brincadeira, o que eu tô fazendo? Cara, eu lembro, tipo, pô, Cleiton, pelo amor de Deus, cara, olha isso daqui. Eu disse, cara, tá, não tenho o que fazer, o que tu passasse daí? Eu passei um produtinho, eu disse, pô, não passa esse produtinho, mano. Porque, geralmente, tu deve receber muita gente com esse tipo de problema, né? Sim, recebo. E esse modelo teu, ele também foi um outro defeito que das telas, de algumas telas da Apple, que ele saía o antirreflexo do LCD. E a Apple também fez recall na época disso daí, dos de MacBooks de 15 polegadas e 13 polegadas. O que o pessoal depois fazia, né, ou faz hoje em dia, depois tirar tudo isso daí, porque fica tudo descascado a tela, fica com a imagem horrível. E a gente que edita não consegue ter noção de se eu tô limpando a sujeira da foto, isso, ou se eu tô limpando a sujeira. Perfeito, é isso mesmo. Então hoje em dia o pessoal tira aquilo ali. Inclusive, eu nunca fiz isso, né? Mas eu já tive cliente que fez e parece que ela viu alguns vídeos no YouTube onde o pessoal usa Listerine para poder tirar. Tá aqui, ó. Eu sempre falo, pessoal, tenta com Listerine, eu nunca fiz, mas eu sei que dá certo. Deu certo, tá? Pode fazer, eu fiz o meu, claro. Tem que ter um cuidado, porque assim, ó, por mais que você tá tirando aquela membrana que fica para essa película, né? Que é para tirar o reflexo, etc. A próxima camada é a tua tela. Isso. E aí, se tu ficar forçando... Pô, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro ali, ó, devagarzinho, pra tipo assim, cara, beleza, eu só tenho essa película agora, depois já é a tela. Então, se eu forçar, ou se eu passar um pano com algum pozinho, com alguma fagulha ali que tivesse, poderia eu empurrar e arranhar e pronto. Aí agora sim ferrou tudo, né? Mas eu lembro que tu tinha comentado, tipo, ó, Thiago, isso que eu gosto do Cleiton, o cara é um cara sincero, ó, eu vi os vídeos na internet, dá uma olhada e tipo, por conta e risco tu pega e faz, né? E cara, e deu super certo, eu peguei lá, foi um vídeo de uma americana lá, ela mostrando, passou Listerine e tipo, super de boa, e depois eu sempre fiquei com aquele trauma, né, esse cara, eu disse, mano, eu não quero passar mais Listerine. Porque realmente... você tem que ficar passando com cuidado. Vai demorar um monte. Vai. Porque demorou, já tive cliente. Pô, faz isso pra mim aí. Que ele fala, cara, não faço. Claro. Eu não faço, porque é um risco muito grande. O cliente, eu vou ficar horas ali, o cliente não vai querer pagar todas aquelas horas de trabalho para tirar a película. Então, eu falo, cara, faz você na tua casa com cuidado, não aperta a tela, assiste um vídeo no YouTube explicando. Parece que tem o Listerine certo também, eu não sei. Tinha um Listerine, eu não lembro qual que era, mas eu sei que eu tive que comprar era algum que não tinha álcool, alguma coisa do tipo. Tem alguma coisa assim. Era meio que, pô, parece que os caras fizeram um troço específico pra isso, né, cara? Tipo, uma parada meio sinistra, entendeu? Listerine vai ter que fazer patrocínio aqui tipo coca pra limpar alumínio, né? Essas coisas assim, entendeu? Verdade. Fazer o pretinho do carro verdade, e tal ali. Verdade. E eu lembrei assim, cara, isso vai dar uma merda, cara. Aí beleza, aí quando eu vi a mulher fazendo ali e a coisa realmente acontecendo, disse, cara, beleza, eu vou fazer devagar. Cara, eu lembro que foi o dia inteiro pra eu fazer isso, que eu fiz com calma, assim, fiz com certo cuidado, porque são histórias que a gente hoje conta né, rindo e tirando onda, mas, cara, na época... Rapaz, não passava nem sinal de Wi-Fi, entendeu? Sim, que a gente ficava assim, mano, que eu não posso errar aqui, porque senão pode dar um problema grande. E para trocar uma tela dessa daí, não é barato, né? Essas telas desse MacBook aí que você tinha, até hoje essa tela é cara. Ela é mais cara, essa tua tela é 2013, final de 2013, 2014 ali. Essa tela, geralmente, ela é mais cara do que a do 2016, 2017. Ô, louco. Eu deveria ter vendido só o teclado e ter ficado com a tela para valorizar mais um pouquinho. Mas nesse processo todo, ô Cleiton, eu queria também que tu contasse... Se tu teve alguma história, que eu sei que tu me contou aqui pra gente nos bastidores, não sei se tu vai poder contar, mas alguma história inusitada de manutenção que tu teve, tu foi contratado para fazer uma manutenção.
e não para fazer uma conciliação, né? Me conta um pouquinho essa história aí, para a galera dar risada também. Isso daí foi um negócio bem complicado. Um rapaz me procurou, porque ele tinha um MacBook, inclusive desses 2016, 2017, 13 polegadas, touch bar, e ele falou que estava com alguns problemas e tal, e aí ele levou lá para mim, e estava com um problema na tela, e estava com um problema também na bateria do computador. Que olha que doido, quando você conectava a bateria, ele não reconhecia o SSD. Aí tu desconectava a bateria, ele reconhecia o SSD. Era bem doido, bem estranho. E não era um touch bar não, desculpa. Era um MacBook 2016, 2017, mas com as teclas F1 ali tradicional. E eu até tirei o SSD pensando que era defeito nele, e não era defeito no SSD, era um defeito na bateria, porque daí eu testei com outra bateria e funcionou. Mas você vê que doido, né? A bateria não deixava o SSD ser reconhecido pela placa. Então, assim, eram vários problemas. Era a tela, era a bateria, então ia ficar muito caro. Tipo, o serviço ia ficar às vezes mais caro do que o equipamento. Isso. Novo, né? E aí ele veio contar para mim o porquê que estava com defeito na tela. Ele falou que a namorada dele era muito brava, muito ciumenta. E aí ela bateu a tela assim, né? Abaixou numa discussão que eles tiveram. E beleza, falei, não, cara, tudo bem, né? Acontece, né? Acontece nas melhores famílias, né? Faz parte. E aí, tudo bem. Aí ele falou, não, que eu tô vendo com ela para ela arrumar, só que ia ficar tão caro, e no final ele estava tentando ver com ela para ela dar outro computador para ele, porque era a ferramenta de trabalho dele, tudo, e enfim, um dia... E nisso daí tu entrando já no problema da família, né? Mais ou menos isso, não, mas você nem sabe o resto, né? Aí uma vez eu estava lá na loja, eu já estava ali no centro, né? E de repente eles chegaram, né? E aí ele falou, isso aqui é minha namorada, tal... E a gente está querendo ver o preço do MacBook novo, tudo. E aí eu lembro que eu até passei um Air, porque aquele lá dele era um Pro. Só que era um Pro de 2016. Aí eu passei um Air, que era uma máquina mais em conta e que era muito melhor do que o Pro dele, né? Porque é um Air M1, sim, na época. E enfim, aí eu passei o preço, tudo. Ela falou, não, ela reclamando com ele, né? Ela falou, não, mas isso é muito caro, não. Ele falou, mas você quebrou o meu computador? E ela, não, mas eu não quebrei porque tu não tem provas que fui eu que quebrei, né? Aí isso porque começou na tua frente ali. Isso, porque a tela não estava trincada, mas a tela começou a dar problema, pelo menos a partir daquilo ali. E aí eles perguntavam para mim, o que você acha, Cleito? O que você acha? Você acha que tá certo? Eu falei, cara, desculpa, mas eu não vou... Eu falei desse jeito, né? Eu não vou me meter na briga de vocês, né? Vocês têm que decidir aí. Eu não posso. Eu falei, agora, com relação ao serviço... Pode ser que tenha dado defeito por conta disso, ou pode ser que não, porque essa tela, ela dá problema também, né, no LCD ali, né? Sim. Aí ela já, não, tá vendo? A tela não dava problema já. Ele falou que então, eu falei, não é que eu falei que foi isso. Meu Deus, só piorava, né, a situação. Aí eu falei, vocês dois que decidem aí, o preço é esse daqui, o serviço para arrumar esse computador vai ficar tanto, vocês decidem aí o que vai ser feito. Aí no final ela comprou um outro computador novo para ele e pronto, mas na hora ali eu pensei, ai meu Deus do céu, o quê? Eeles começaram a discutir ali. Vou apanhar de quem aqui se eu falar alguma coisa errada, né? E o pior... Não é porque tu é do Paraná que vai ser o programa do Ratinho, né? Verdade, não é? Cara, já pensou? Daqui a pouco vamos lá pra empresa do Cleito pra fazer um teste de DNA, fazer essas coisas assim, cara, já pensou? Que loucura. Foi um negócio muito louco. E o cara era forte, eu falei assim, o cara era forte, a mulher era brava. Eu falei assim, agora eu vou ficar quieto, não vou tomar lado aqui, que senão eu apanho, né? Eu acho que vai ter um monte de cara querendo brigar com a mulher lá pra ganhar um computador novo. Cara, que situação, Cleiton. Foi fogo, cara, foi fogo. Isso, claro, a gente que tá na frente de um negócio, né, tá frente, ainda mais que tu faz um atendimento ao público, né, a gente tá sujeito a várias situações inusitadas, né, mas confesso que essa daí é a primeira vez que eu escutei assim. Porra, aquele dia eu achei até que eles fossem assim, ir pros finalmente ali, sabe, porque, ele começou a meio que dar uma bronca nela e ela não é brasileira, ela é de outro país, né? Brava. E brava pra caramba, e ela não aceitava, e aí eu falei, ai, caramba.
Como é que eu saio dessa daqui, né, cara? Não, e o meu medo de algum cliente entrar também. Pô, imagina um cliente chega, o cliente já de repente podia até pensar que eu tava brigando com eles ou alguma coisa. Sim, eu não vou nesse cara aqui. Se eu trouxer um problema, ele vai brigar comigo, pô. Pois é. Cara, pô, Cleiton, nosso papo tá massa demais aqui, cara. Mas assim, infelizmente que, né, a gente tem que encerrar, mas, legal. Cara, eu queria que tu deixasse... Queremos o segundo episódio, Thiago. Não, isso aqui é a parte 1, pô. É a parte 1, né? Vai ter a parte 2, 3, 4. Depois uma parte técnica e tal. Isso é legal. Mas, Cleiton, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem tá começando do audiovisual, na fotografia, no vídeo, que é 70% aí do teu público, né? Que sempre tem algum problema, que ele é corriqueiro. Claro, antes de mais nada, assista o episódio número 1 aqui do podcast, que fala sobre backup, né? Eu acho que isso é bem importante. O episódio que teve aqui com o Guto Campos, que ele falou muito bem sobre a importância de ter o backup e principalmente do backup de equipamento, né? Que a gente fala muito do backup, a gente leva muito para os dados, né? As informações, fotografia, vídeo, documento, etc e tal. Mas ter um backup de equipamento também para o nosso segmento, ele é muito importante. Então, te convido aí a assistir esse episódio, que é muito importante. Mas nesse teu ramo, nesse teu segmento, o que tu poderia dar de conselho, né, para quem está começando, ou tanto no audiovisual, né, que é essa fatia expressiva aí na tua área, ou de forma geral, que as pessoas precisariam, tipo, pô, só ter esse cuidado, cara, já vai ser top demais, né? Sim. Eu assisti o episódio do Guto e, inclusive, ele falou no episódio dele uma frase que eu falo sempre para os meus clientes. Uhum. Quem tem um backup não tem backup. Ele falou isso no episódio. E, cara, eu falo isso. Isso é o fundamental. Uhum. Você tem que ter o backup. Isso é o principal. Uhum. Backup de dados e, para quem pode, ter o backup de equipamento. Porque às vezes a pessoa está começando, uma câmera. O cara às vezes não tem grana para ter uma segunda câmera. Uhum. Mas a hora que você puder, faz isso. E no caso dos equipamentos, né, dos Macs, iMac, MacBook, enfim, faça a manutenção. Procure a assistência técnica mais próxima de ti e faça a manutenção. Cara, isso daí é importante, porque as pessoas não dão o devido valor. Uhum. Muitas pessoas não sabem, tá, que tem que fazer manutenção, que geralmente é o que você comentou agora há pouco. É um Mac, é um Apple, então eu não preciso fazer manutenção. Não, tem que fazer manutenção sim. O Mac, ele também dá problema, ele também vai dar defeito. Uhum. É um eletrônico e você tem que cuidar daquilo ali, porque é um equipamento caro. O correto é você levar em alguma assistência que realmente trabalhe com isso, procura ter informação do lugar onde você vai levar, se a pessoa realmente conhece, porque tem muita assistência que às vezes mexe com PC, por exemplo, e mexe muito bem com PC, só que às vezes ele fala, vou mexer com Mac agora. Uhum. E Mac tem pecinhas, cabinho flat, que se você arrebenta, você puxa de um jeito errado, você quebra, e às vezes você tem que trocar uma placa por conta de um conectorzinho, entendeu? Uhum. Então procura se informar se a assistência que você está levando, se ela realmente trabalha corretamente, para dar o atendimento e o cuidado certo do teu computador, porque é um equipamento caro. Então, procura sempre estar atento a isso daí. Manutenção do teu equipamento, backup dos seus dados, que tu vai embora, tu vai para frente. Então, já aproveitando, para quem precisa de alguma assistência que está passando agora por algum perrengue, já deixa aqui o teu contato, como é que como é que o pessoal de casa aí pode te encontrar, pode entrar em contato contigo para tu resolver o problema aí dessa galera. Certo. Geralmente o pessoal fala comigo pelo WhatsApp, né? Que é o 48 99647 1058. Boa. A gente vai deixar depois aqui na descrição, tá, galera? Perfeito. E tem também aí um Instagram também, que eu coloco muita informação ali, né? Vídeos dos serviços que eu tô fazendo. É verdade. O Cleiton é legal de seguir, porque assim, ele tá sempre gerando um conteúdo em tempo real, com um problema real do cliente ali, que às vezes pode ser o teu problema também, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer pelo seguinte. Eu já tive cliente que levou o computador lá para mim e ele falou, Cleiton, eu levei, sei lá, 2 semanas em algum lugar e fizeram a limpeza, a máquina voltou a funcionar, mas agora não funciona mais. Aí eu falei, se você levou em outro lugar, vamos abrir o computador agora aqui pra gente ver se não tá faltando peça, parafuso e tal. Aí eu abro, a máquina tá suja por dentro.
O cara cobrou pela limpeza Cara. e não fez. Acontece muito isso, cara. Muito. E então o que eu faço? Eu faço as fotos, faço os vídeos e posto nos stories e depois mando o link para o cliente, para ele ver como que a máquina dele estava, como foi feito o serviço e como que ficou depois. E como que ele vai O cliente receber. adora isso, Claro. porque ele sabe que foi feito o serviço e como que ficou. E, cara, isso é fantástico. Então eu posto muito vídeo, muita foto no Instagram. É a rede que eu mais movimento, é o Instagram. Como é que é o teu arroba lá? É o @BSD Tecnologia. Beleza. Então a Isso. galera que tiver aí com algum problema no seu computador, tiver algum desespero, meu Deus, corre pro Cleiton, ele vai te ajudar, ele vai socorrer aí o teu problema. Cleiton, aí. cara, obrigado, irmão. que agradeço, Que pô. satisfação, Legal, cara, pô. te receber aqui. Fiquei muito feliz mesmo por esse Eu que fiquei nosso contente, pô. nosso bate-papo aí. Foi de forma muito rica, né, de detalhes, tanto das brincadeiras aí, né, dos acontecidos, mas também desses cuidados que a gente precisa ter, que passa batido por muitas vezes, cara. Obrigado. Isso aí, obrigado, eu, cara. Um abraço. Gente, esse foi o nosso episódio aqui com o Cleiton, né? Esse cara que é o nosso para-raio, é o nosso bombeiro, é o cara nosso salva-vidas. E no nosso programa do podcast Fotografia Exponencial, o nosso intuito é sempre trazer pessoas interessantes, com bagagem, com experiências, para compartilhar o que acontece no seu dia a dia, a fim de nos ajudar, de enriquecer e trazer mais informação para o nosso negócio, para a nossa vida, enfim. Espero que você tenha curtido. Ative o sininho, dá um like aqui nesse vídeo, põe um comentário que a gente vai te responder e eu te vejo na próxima.